vamos conversar sobre o livro A Trégua, do Mario Benedetti. Primeira parte do vídeo eu vou falar de forma mais geral sobre a obra e mais no final eu quero falar de uma forma mais livre. Então eu recomendo que você acompanhe o segundo bloco se você já tiver lido, porque realmente eu não quero estragar a experiência de ninguém e essa aqui é uma experiência que vale a pena. Bem, esse aqui é um dos livros mais famosos do escritor uruguaio Mario Benedetti. Ele se passa em 1958, 59 e a gente tem o diário de um personagem chamado Martim Santomé, que tá ali por volta dos seus 50 anos de idade e basicamente esperando a vida passar para ele se aposentar e sair do escritório que ele trabalha, que ele já não aguenta mais e ele tem esse foco na aposentadoria, mas também não tem muita clareza sobre o porquê dessa aposentadoria ser tão importante para ele. Meio que ele estabelece ela como uma meta, mas sem muita noção de onde ele vai chegar. Eu trago aqui um trechinho que acho que dá um pouco a tônica desse personagem. Esta tarde, quando eu vinha do escritório, um bêbado me deteve da rua. Não protestou contra o governo, nem disse que ele e eu éramos irmãos, nem tocou em nenhum dos incontáveis temas do Pileque Universal. Era um bêbado estranho, com uma luz especial nos olhos. Segurou meu braço e disse, quase apoiando-se em mim. Sabe o que lhe acontece? Que você não vai a lugar nenhum. Outro sujeito que passou nesse instante me fitou com uma alegre dose de compreensão e até me dedicou uma piscadela de solidariedade. Mas já faz 4 horas que estou intranquilo, como se realmente não me dirigisse a lugar nenhum e só agora percebesse. A vida do Martim Santomé é basicamente isso, e por isso que a frase do bêbado parece vir quase que a voz, uma voz divina, assim, que fala, você não sabe para onde é que você tá indo. E é por isso que ele fica muito perturbado com essa frase. A gente vai vendo que ele é um cara que simplesmente está existindo e não vivendo, de certa forma. Ele ficou viúvo ainda jovem, a esposa faleceu quando o filho caçula nasceu, os filhos dele já estão adultos, moram todos na mesma casa, e ele tem uma relação muito distante com esses filhos, um pouco mais próxima com a Blanca, com que ele consegue conversar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais afetiva. Tem o Jaime, que ele vê com um certo carinho, mas também tem algo que ele não consegue se conectar plenamente com ele. E o Esteban, que é um pouco mais explosivo, um pouco mais cínico e, enfim, talvez seja o personagem mais parecido com ele, apesar dele não perceber isso. E aí, ele tá naquela rotina do escritório e tudo mais, esperando a aposentadoria, meio que naquela música do Raul Seixas, né? Ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Aí chega uma funcionária chamada Laura Avellaneda, que ele começa ali a instruir, a trabalhar de uma forma um pouco mais seguida com ela. E quando ele se dá por conta, ele tá apaixonado. E essa paixão nasce de uma forma muito... É bonito ver como ela vai se instalando ali no personagem e como a vida dele tem esse momento da trégua, né? A trégua que a gente tem no título, que vai se instalando a partir da chegada da Avellaneda e de como ele vai olhando para essa mulher. O personagem do Martim Santomé é um cara cheio de preconceitos, homofobia, machismo, e às vezes é até um pouco difícil de se conectar com algumas coisas que ele diz, mas enfim, tem esse contexto de ser ali anos 50 para 60, apesar de que eu consigo ver esse personagem muito vividamente também nos dias atuais. Ele é um cara que tá ali numa classe média, que meio que se contentou com o ritmo que a vida tomou, sem grandes revoluções, sem grandes aventuras, e de repente ele tá apaixonado. Isso mexe
mexe profundamente com algumas questões e é interessante acompanhar o quanto ele começa a se questionar sobre algumas coisas, sobre os seus sentimentos e aquela casca de cara na crise de meia-idade que só quer se aposentar e transar de vez em quando e ter uma vida bem medíocre, essa casca vai se rachando mas ao mesmo tempo ele não abandona totalmente. A impressão que me dá é que é um personagem muito inseguro, né, que vivencia uma insegurança muito grande. Por um lado, ele é extremamente cínico, ele julga as pessoas bastante, ele tem esse olhar muito sarcástico sobre como as pessoas agem, se comportam, muito crítico, e ao mesmo tempo ele tem um medo de parecer patético, um medo da avaliação das pessoas. Então, por um lado, ele tá apontando para o outro, mas tá apontando para si também. E na medida que ele vai se relacionando com a Avellaneda, é curioso ver o quanto, bom, é uma relação que poderia ser vista através de um olhar de preconceito, bom, um cara com seus 50 e poucos anos, com uma guria de 20 e poucos, né? Então, a gente tem essa avaliação dessa caricatura do cara em crise de meia-idade que se apaixona por uma mulher mais nova. Mas, conforme a gente vai acompanhando os sentimentos dele, dá pra ver que é uma coisa que vai além do físico, vai além da sexualidade, pura e simplesmente. Ele realmente se encanta com a Avellaneda pela pessoa que ela é, pela mulher que ela é, que tem um olhar sobre a vida muito peculiar e ele se nutre com as conversas que ele tem com ela. Porém, ele tem esse receio do que as pessoas vão pensar e não consegue dar o passo de assumir a sua relação plenamente e vivenciar plenamente essa relação. E aí, esse livro me traz essa sensação de falar muito desse lugar de valorização do momento presente, ao invés da preocupação com o que os outros vão falar, ou preocupação com o futuro, porque é muito fácil se deixar perder uma vida plena no momento em que os preconceitos falam mais alto, a insegurança fala mais alto, e enfim, isso é algo que eu tenho me questionado muito também. Mas agora, vamos para o segundo bloco, onde eu vou falar de uma forma mais livre sobre essa obra. Bom, então, eu tava pensando aqui sobre o filho Jaime, o personagem do Jaime, que a gente descobre então ser homossexual, e ele nem fala diretamente com o pai sobre isso. Ele deixa uma carta, né, e sai de casa. E nessa carta ele tá assumindo que ele é gay, né? E ele já sabe que o pai tem uma visão homofóbica muito restrita sobre isso. E ao mesmo tempo aponta, mas eu sei que você também tem um relacionamento, né, com uma moça e tá mantendo esse segredo. Então é curioso ver o quanto o Jaime tem esse movimento, né, de sair desse armário, e o Santomé mantém a relação dele no armário por muito tempo. Primeiramente justificando que era para o bem da Avellaneda, que era para o bem dela, do que as pessoas iam falar, que queria manter um relacionamento mais livre e tal, mesmo eles estando muito apaixonados um pelo outro. E é engraçado que ele julga tantos outros personagens, mas tem esse amigo que ele vai conversar com ele e buscando um conselho, ou sei lá o que ele estava procurando, ter esse feedback de um amigo, e esse amigo aponta que não tá pensando nela coisa nenhuma, né? O teu medo é de ser corno. Isso é um choque muito grande pro Santomé, porque ele percebe que, de novo, ele tem medo de parecer patético para as outras pessoas, de que em 10 anos ele vai estar com 60 anos, ela vai estar com 30 e poucos,
e aí ela vai estar num ritmo, ele vai estar em outro, ela vai arrumar um amante e ele vai ser corno. Então, essa preocupação com as aparências de um futuro que nem existe ainda, de uma relação que ainda está em construção e que ele nem assumiu ainda totalmente. É muito. E é muito curioso ver como ele tem esse choque ao se olhar no espelho e ver: eu tô pensando em mim, é um egoísmo, é uma questão do meu ego. E aí, a gente tem esses momentos assim que ele vai e volta e se questiona, mas não é de um jeito, não é de uma forma chata, pelo contrário, é muito interessante a forma como ele vai se expressando no diário. E aí a gente tem a grande tragédia. A grande tragédia no momento que a Avellaneda aparece primeiro gripada, uma gripe que parece uma coisa comum, e de repente ela morreu. Então, o Saint Tomé, ele tá tão em busca da felicidade, da ventura, ele chama de ventura, com V maiúsculo, e ele tá tão preocupado nessa busca que a própria vivência dele sobre o momento presente acaba... Ele não se entrega totalmente como ele poderia se entregar a esse amor, e de repente as coisas escorreram da mão dele. E é muito trágico pensar que você não tem poder sobre alguns acontecimentos da vida. Ele vai vendo o quanto o Saint Tomé se depara de novo com a situação de luto, que ele já... parecia que o luto da primeira esposa dele já tinha sido uma coisa que não tinha sido plenamente vivida e pensada. Ele meio que olhava ironicamente, de uma forma nihilista, para a morte da esposa. Tipo, ela morreu jovem, mas aí também, por outro lado, a gente não se cansou um do outro, a relação não desgastou. E aí ele tá de novo nesse lugar. E acho que é difícil para ele se ver de novo nesse lugar, como alguém que deixou escapar alguma coisa, que não ficou tão preocupado com o que os outros iam pensar e tantas outras coisas que pode ser que o resultado não ia ser muito diferente, né? Talvez a Avellaneda fosse morrer, mas ele nem teve uma participação nos últimos momentos dela, porque a relação deles ainda estava no armário. E no momento em que ligam para o escritório para avisar que ela morreu, ele tem uma reação de choque, mas ele não pode nem plenamente expressar a dor dele naquele ambiente porque a relação estava no armário. E ao mesmo tempo o filho dele sai do armário. O filho dele tem a coragem de dar esse passo de ousadia e viver a vida dele, enquanto ele permanece nesse lugar do medo, do julgamento. De certa forma, ele até se atreve a abrir um pouco mais no momento que ele chama a Blanca para apresentar a Avellaneda e tudo mais. Mas ele me parece que vai viver sempre nesse e se? E se eu tivesse mais coragem de viver o que eu queria viver? Essa opressão no peito significa viver. E essa aqui é uma frase que eu vou guardar para mim também, que vem em algumas reflexões. E é doloroso também ver que ele tem toda uma volta, né? Mas a vida parece que ele voltou para o mesmo lugar depois, com a diferença que ele tá aposentado no final. Eu vou comentar aqui um outro trecho que mexeu comigo e que eu acho que traz esse final. É evidente que Deus me concedeu um destino escuro, nem sequer cruel, simplesmente escuro. É evidente que me concedeu uma trégua. No início, resisti a acreditar que isso pudesse ser a felicidade.
Resisti com todas as minhas forças, depois me dei por vencido e acreditei. Mas não era felicidade, era só uma trégua. Agora estou outra vez metido no meu destino. E ele é mais escuro do que antes, muito mais. Então, é um livro triste, apesar de ser engraçado em alguns pontos. Porque esse senso de humor ácido do Santo Tomé rende alguns momentos divertidos, mas é uma coisa amarga também. E essa tristeza, essa melancolia que vai... que começa, aí tem aquela aventura, e aí ele volta pra melancolia. É doloroso. Foi um livro doloroso, mas é um livro que me fez refletir muito sobre isso, sobre a questão do momento presente, a questão de tentar sempre sair da mediocridade da vida, porque é muito fácil a gente cair nesse espaço da rotina, da mediocridade, do niilismo, do medo de parecer patético e deixar de viver o presente, achar que o futuro é certo, né? Eu vou envelhecer, daí vou estar com 60 anos, ela vai estar com 30. E de repente não é nada disso. A vida, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer amanhã. A gente não tem controle sobre a vida e o nosso destino. O que a gente pode fazer é curtir, se aventurar, se abrir para as experiências, sem tanto medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, a trégua não precisa ser uma trégua, pode ser uma vida, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Filosofei bastante com esse livro. Recomendo. E beijos. E até a próxima.